Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos prosseguir então com mais um resolução de questões, questão que caiu na Defensoria Pública de São Paulo em 2019. Vamos lá? Qual é o tema tratado? O tema tratado é reincidência. Agora, sobre reincidência, o que você precisava saber aqui e o que mais, além da reincidência, era conhecimento exigido para essa questão? Bom, primeiro, você vai perceber que reincidência cai demais, né? Eu acho que já é a segunda ou terceira questão sobre reincidência que a gente, que ao menos tangencia a reincidência e que nós comentamos aqui no Resolução de Questões. Cai demais, você tem que dar atenção para essa matéria, tá? Tá. Bom, o primeiro conhecimento aqui era sobre o período depurador. O que é o período depurador, também chamado prescrição da reincidência? Ele está lá no artigo 64, inciso 1º do Código Penal. Ele diz que 5 anos após a extinção da pena, contado o período de prova do sursi e do livramento condicional, o sujeito volta a ser primário, ele volta a ser primário, sem precisar de qualquer pedido, sem precisar de procedimento de reabilitação, nada disso. 5 anos após a extinção da pena, contado o período de prova do sursi do livramento condicional, o sujeito volta automaticamente a ser primário. Esse era o primeiro conhecimento. O segundo conhecimento, que também seria exigido, é a tabelinha do artigo 33 sobre a fixação de regime inicial de cumprimento de pena. Então, como é que funciona lá no artigo 33 a tabelinha, né, que seria o regime regra inicial para cumprimento de pena? A pena até 4 anos, em regra, o regime deve ser aberto. Se a pena supera 4, mas não supera 8, o regime deve ser semiaberto, o regime inicial. E para além de 8, se a pena for de reclusão, o regime inicial deve ser fechado. Se a pena for de detenção, o regime inicial deve ser o semiaberto. Tá? Tá. Então, o regime em regra é assim, até 4 aberto, além de 4 até 8 semiaberto, para cima de 8 fechado na reclusão, semiaberto na detenção. Para o reincidente complica, né? O reincidente vai ter regime mais grave. Mas como nessa questão a ideia era afastar a reincidência, né? A interferência da reincidência no regime ficaria até descartada. Vamos dar uma olhadinha na questão? Vamos lá, ó. Questão. Vanessa foi denunciada como incursa no delito de furto qualificado, porque no dia 5 de abril de 2018 teria subtraído, mediante abuso de confiança, R$ 1.000 da loja onde trabalhava como gerente. Realizada a audiência, a juíza condenou a ré nos termos da denúncia. Ao realizar a dosimetria da pena, a julgadora fixou a pena base no mínimo legal. Na segunda fase, o mínimo legal, furto qualificado, 2 anos. Né? Furto pelo abuso de confiança, mínimo legal de 2 anos. Na segunda fase, aplicou a agravante da reincidência e aumentou a pena em 1/6. Então foi para 2 anos e 4 meses. Sob o fundamento de que a ré possuía uma condenação anterior transitada em julgado antes da prática desse novo delito. Em relação à condenação anterior de Vanessa, alegou a juíza que, embora tenha ela recebido livramento condicional, isso era importante, em 21 de março de 2011 e o direito não tenha sido revogado, o livramento somente expirou em 21 de março de 2015, sendo que a decisão que declarou extinta a pena foi proferida em 26 de março de 2018. Assim, com base tão somente na reincidência da ré, a magistrada ainda impôs regime fechado inicial para cumprimento de pena. Considerando a pena e o regime fixado, a decisão proferida está... Então, gente, o que era o grande tchan aqui? Era você perceber que se o livramento condicional começou dia 21 de março de 2011, né? E conta o período de livramento
condicional, esse tempo de 2011 para frente já está contando no prazo quinquenal da prescrição da reincidência, do chamado período depurador. Então, 5 anos após o início do livramento condicional, já que ele não foi revogado, a pessoa volta a ser primária, assim que tiver a extinção da pena. Então, a ideia é a seguinte, ó, começou dia 21 de março de 2011, tá bom. Extinguiu a pena em 2013, 2014, aqui no caso foi 2015, né? Tá. Só que conta esses 4 anos no período depurador, de 21 de março de 2011 a 21 de março de 2015. Então, em 21 de março de 2016, já tinha se passado o prazo de 5 anos do período depurador, porque contou o tempo entre a concessão do livramento e a extinção da pena. Acho que agora eu fui mais claro, tá? Tá. Então, sempre que a questão traz para você que a pessoa ganhou livramento condicional ou sursi, teve extinção da pena, o período depurador deve ser contado do dia em que se iniciou o período de prova do livramento condicional ou do sursi. Dica, vou repetir. Sempre que a questão traz para você que a pessoa ganhou livramento, ganhou sursi, não foi revogado, extinguiu a pena, o período depurador começa no dia em que se inicia o período de prova do livramento condicional ou do sursi. Nesse caso, quando é que iniciou? 21 de março de 2011. Então foi 21 de março de 2011 que iniciou o período depurador. 5 anos depois, 21 de março de 2016, já estava depurada a reincidência. Quando que o crime foi praticado? 5 de abril de 2018. Então a Vanessa já não era mais reincidente, porque a reincidência estava depurada. Como estava depurada a reincidência e a pena, né, deveria ser até mesmo diminuída, então, para o mínimo legal, de 2 anos, afastando essa reincidência mal reconhecida. Alguém poderia dizer, não, mas aí poderia configurar mal antecedente, a pena também iria subir do mesmo jeito e tal. De qualquer forma, ela é primária, com pena até 4 anos, o regime inicial deve ser o aberto, tá? Tá. Com isso a gente vê as alternativas. A decisão do juiz está correta? Não, está errada. Está errada porque ela errou na contagem do período depurador. A decisão da juíza está errada, porque a condenação anterior mencionada pela juíza já foi atingida pelo período depurador, verdade. Logo a ré é primária, verdade. Podendo ser aplicado o regime inicial semiaberto? Não. Semiaberto não, tá? Uma vez que a pena imposta é superior a 4 anos, não é 2 anos, que é a pena mínima do furto qualificado pelo abuso de confiança, mas 1/6 dá 2 anos e 4 meses. Deveria até tirar esses 4 meses, né? Como eu já disse, porque está afastada a agravante que foi então reconhecida, né? Então, não supera 4 anos, a B não é alternativa a ser escolhida. Letra C, errada, porque embora a ré seja reincidente, não é reincidente. Tira a letra C. Correta? Não é correta, está errada. Letra E, errada, porque a condenação anterior mencionada pela juíza já foi atingida pelo período depurador, foi mesmo, né? 5 anos contados do início do período de prova, porque o período de prova é contado no período depurador, desde que não revogado, desde que extinta a pena. Logo a ré primária, podendo ser aplicado o regime inicial aberto, uma vez que a pena fixada é inferior a 4 anos. Tá legal? Tá joia? Tá joia. Era isso então, gente. Super obrigado pela sua atenção. Fico ao dispor aqui. Qualquer comentário ou pergunta sobre a matéria tratada. Até a próxima.